Bom dia, estamos juntos mais uma vez, né? Hoje eu quero trazer uma palavra de reflexão para a sua vida, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria e hoje nós queremos trazer uma reflexão que está registrada no livro de Lucas, no capítulo 10 e o verso 5, que diz assim, ó: ao entrar numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. E se tiver ali alguém de paz, que receba a paz, né, então a paz chegará naquela casa. Mas o que eu quero refletir hoje é sobre uma saudação nossa, né, um costume nosso, sempre de saudar a todos, né, que nós encontramos com a paz do Senhor Jesus, né? E muitas das vezes as pessoas ficam pensando, por que, né, que os evangélicos saudam dessa maneira? Por que os evangélicos gostam de cumprimentar dessa maneira, né? É porque muitas das vezes a nossa paz, a paz dos homens, é diferente da paz de Deus, né? Quando nós vamos vendo, na verdade, o dicionário, ele diz que paz, né, para o mundo é ausência de guerra, ausência de conflitos, ausência de problemas. Quando as pessoas não estão passando por nenhum conflito, por nenhum problema, então a ausência de guerra é paz, né? Mas para Deus, a paz de Deus é diferente. Quando nós lemos, né, a palavra de Deus no livro de Lucas, e você vai percebendo ali Lucas, a partir do capítulo 8, o verso 22 ao 25, né, que conta a história ali, narra a história, né, de que Jesus, ele vai atravessando, entra no barco, vai atravessando para o outro lado, no mar de Genezaré, e chega um determinado momento, diz a Bíblia, que levanta-se uma grande tempestade, um grande vento, ali ele começa a jogar água dentro daquele barco, e os discípulos com Jesus, eles ficaram apavorados, eles ficaram pensando agora o que fazer. E quando eles olharam, o que eles viram lá? Eles viram a cena de Jesus deitado lá no barco, dormindo, né? O que é isso? Isso é a paz de Deus, se não é outra coisa, né? Porque, na verdade, um momento em que está todo mundo aflito, todo mundo desesperado, pensando em morrer, pensando que vai sucumbir, e olha para um lado e vê Jesus lá agora dormindo. Isso é paz. Então a paz de Deus é a paz no meio do conflito, é a paz no meio do problema, é a paz no meio da tempestade. Isso é a paz de Deus. Quando nós vamos percebendo, então, em cima disso, lá em Filipenses, no capítulo 4, a palavra de Deus diz que é a paz de Deus que excede todo entendimento. Então, ele está dizendo ali que é difícil de você entender isso. No seu entendimento, essa paz de Deus, é difícil de você compreender isso, porque vai além do nosso entendimento. Como é que você, no meio de um conflito, você no meio que o barco está afundando, no meio de uma tempestade, como é que você vai manter a paz? Então essa é a paz de Deus. É uma saudação do povo evangélico. Quando nós vamos vendo, né, que tem pessoas que falam assim, pastor, mas tem uns que dizem assim, a paz do Senhor, outros diz a paz de Deus, outros diz paz do Espírito Santo, né? E para nós, a nossa compreensão, né, Deus, Jesus e o Espírito Santo é um só, é a Santíssima Trindade. Então o que nós vamos vendo, que independente da sua saudação, né, se é a paz do Senhor, tem outros que dizem bom dia, boa tarde, boa noite, outros dizem shalom, diz olá. Isso é uma saudação, uma maneira de cumprimentar as pessoas. Mas quando nós, né, chegamos a usar a paz do Senhor Jesus, isso aí está dizendo que já não é essa paz do homem que só espera uma paz na ausência de conflito, na ausência de guerra, na ausência de problema. Não, a paz do Senhor é para quando você está em conflito, para quando você está em guerra, para quando você está no meio de um problema, no meio de uma enfermidade. Então aí nós chegamos e profetizamos para a sua vida a paz do Senhor. Então quando nós vamos vendo isso aí, isso mostra que mesmo no meio do vento, mesmo no meio da tempestade, estava lá Jesus dormindo, e aí nós temos que conseguir enxergar essa paz no nosso Senhor. Nós vemos então que é muito mais fácil
você começar a compreender isso, né, agora passando por um conflito, né, aí do nosso Brasil, em Brasília, lá pegando fogo, ausência de paz, todo mundo lá em guerra, né, no cenário político, e nosso estado do Rio de Janeiro, uma ausência de paz tremenda, uma insegurança tremenda, né, no nosso município, aqui de Belfor Roxo, também tudo à deriva, e aí você então começa agora a entender que você precisa da paz de Deus, da paz do Senhor no seu coração. Você está precisando que essa paz entre na sua vida. Então nós vamos vendo que é melhor, né, nós retermos. Esse é um bom costume, do meu ponto de vista. É um bom costume, não é um mau costume, não é uma regra, não é, né, uma obrigação, mas é um bom costume. Nós chegamos, como Jesus Cristo mesmo diz, quando eu entrar numa casa, a primeira palavra que você diz é: a paz esteja sobre esta casa. Então o que eu quero dizer para você nessa manhã, a paz do Senhor, que a paz de Deus esteja na tua casa, esteja na tua vida, esteja na tua família. Um bom dia e a paz do Senhor.